Hoje, dia de Natal, nós vamos falar de Natal, mas numa visão do Espiritismo. E o Espiritismo, como a maioria das religiões, comemora no dia de Natal o nascimento de Jesus. Então, para falar de Jesus, a gente vai seguir o Livro dos Espíritos primeiro, que eu gosto muito dessa edição do Livro dos Espíritos, que ela traz na capa a fotografia do professor Rivail. Ali atrás tem algumas rochas, são menires, dômenes, porque os espíritos, quando conversaram com o professor Rivail e convidaram ele para codificar a doutrina dos espíritos, disseram para ele que numa outra encarnação ele tinha sido um druida do povo celta, e eles usavam essas rochas, essas menires, dômenes, para facilitar o contato com os espíritos, com o plano espiritual. Tá? Até hoje a gente não entende isso não, porque esse povo celta acabou sendo dominado pelos romanos. Eles não escreviam livros, eles passavam os conhecimentos de iniciado para iniciado. Como houve muita perseguição quando eles foram vencidos, isso continuou de iniciado para iniciado, mas muito escondido. Então, hoje em dia, isso está nas mãos de Rosa Cruz, de maçonaria, essas ordens mais fechadas, tá? Essas fraternidades. Esse conhecimento deles não é, a gente não domina ainda não. São coisas que a gente deveria pesquisar, tá? O professor Rivail, então, adotou esse pseudônimo de Allan Kardec e escreveu esse livro com 1019 perguntas, que é a base do Espiritismo, tá? As perguntas são respondidas por espíritos de altíssima graduação, tá? Então a gente diz a doutrina dos espíritos, não é de Allan Kardec, tá? Os espíritos se reuniram, falaram para o professor Rivail: você foi escolhido para codificar essa doutrina. Ele até pergunta: e se eu não aceitar? A gente escolhe outro. Não tem problema não, não depende de professor Rivail, depende dos espíritos. Tá? Muito bem, para falar do Natal temos que falar de Jesus. No Livro dos Espíritos, mais ou menos na metade, na pergunta 625, existe essa pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta simples, direta e objetiva: Jesus. Constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, Deus escolheu Jesus para vir nos servir de modelo. Tá? É o aniversário desse cara que a gente está comemorando hoje, tá? Bom, vamos falar um pouco de Deus. O que é Deus é a primeira pergunta, a preocupação principal do doutrina dos espíritos, tá? O que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Simples, objetivo, lógico. Lógico por quê? Se houvesse algo mais inteligente que Deus, esse algo seria Deus. Se houvesse uma causa anterior a Deus, a causa primária fosse anterior a Deus, essa outra causa que seria Deus. Então os espíritos, eles tinham isso, eles respondiam de acordo com o entendimento do pessoal, eram muito claros, muito lógicos, muito objetivos, tá? Porque Kardec na pergunta 2, 3, 4, ele vai continuando perguntando. Ele quer maior esclarecimento. Isso para ele era pouco, ele queria entender melhor Deus. Aí na pergunta 14, os espíritos dizem assim: Deus existe, não podeis duvidar disso. É o essencial. Deus é eterno, único, imutável, imaterial, soberanamente justo e bom. Crede em mim, não deveis ir além. Por que falaram isso para o coitado do professor Rivail? Não deveis ir além. Porque os próprios espíritos, depois estudando melhor a doutrina, eles vão explicar que falta a nós desenvolver um sentido para conseguir compreender Deus. Nós temos 5 sentidos, né? Paladar, audição, olfato, tudo isso a gente está dominando legal. Alguns de nós estão desenvolvendo um 6º sentido,
E os espíritos explicam que para conseguir entender Deus, só desenvolvendo um novo sentido, tá? Falta um sentido para entender. Então agora eu vou para um segundo livro. Esse livro, Evolução em Dois Mundos, que dois mundos são esses? O mundo material e o mundo espiritual. Evolução porque nenhum dos dois está pronto, tá? Eles estão em evolução. Esse livro foi trazido para nós pelo Espírito André Luiz. O Espírito André Luiz, vocês conhecem, é do Nosso Lar, onde ele descreve o desencarne dele, quando ele foi socorrido, a cidade Nosso Lar, e depois ele continuou escrevendo outros livros que relatam os trabalhos que ele começou a participar depois que ele sofreu toda a assistência do pessoal. Mensageiros da luz, missionários, obreiros, e um deles então é a Evolução em Dois Mundos. Livro difícil, hein? Livro que eu aconselho formar um grupo que tenha pelo menos um biólogo, um médico, para explicar um pouquinho do que tem aí, tá? Mas super da hora esse livro, tá? Esse livro começa falando de plasma divino. Fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio. Tem que ir no dicionário, tá? Fluido, aquilo que não é matéria sólida, é fluido. Cósmico que quer dizer que tem no cosmo todo, está em todo lugar. Plasma é um estado da matéria, sólido, líquido, gasoso. O estado radiante da matéria é conhecido como plasma. Hausto. Hausto é a inspiração, a absorção. Então, hausto do Criador, do que está no seio de Deus, tá? Ou força nervosa do todo sábio. Por que ele fala isso? Para a gente tentar entender as coisas da matéria. Hoje em dia, a ciência muito desenvolvida fez um círculo de acelerador de partículas na divisa da França com a Suíça. Eles aceleram essas partículas, dão uma big trombada e estudam o que resulta para estudar do que é constituído o átomo. O átomo, na época do professor Rivail, era bolinhas. Uma bolinha do elétron, uma bolinha do próton, uma bolinha do nêutron. Eles nem imaginavam que no átomo existe uma infinidade de energia, vai. Eles falam até em antimatéria, complicado também para a gente entender, tá? Isso aí, então, é constituído, segundo o Espiritismo, do plasma divino. O nada não existe. A luz que vem do Sol, por exemplo, se imaginava que existia vácuo entre o Sol e a Terra. Mas a onda de luz, ela tem que ser transmitida por alguma coisa. A onda do som usa o ar, a onda na água e a onda de luz. Então algo existe que nós não conhecemos ainda, o Espiritismo chama de plasma divino, fluido cósmico universal, tá? Forças atômicas. Existem leis que são eternas, existiam antes da criação. Porque aí nós estamos entrando nos mistérios da criação. A gente não entende Deus, a gente também não consegue entender como foi a criação. E é o que esse livro está tratando aí. Força da gravidade, por exemplo, é eterna. Matéria atrai matéria, na razão direta da distância, da massa. Isso sempre existiu, sempre vai ser assim. E existem as forças atômicas. Então, sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas, que se transformam em massa nuclear adensada, e que se esculpem os planetas até que sofram o colapso atômico. Hoje em dia está bacana de você estudar o cosmos, o universo. Você entra numa internet aí, você vê fotografia de fora do planeta. Você vê aquela maravilha azulzinha, as nuvens brancas. Você afasta mais e vê o sistema solar, os planetas e tudo mais. E você afasta mais e vê a galáxia. Quando você vê a galáxia, você vê um vórtice, um redemoinho. No centro da galáxia tem um buraco negro.
Então, todos aqueles mundos, aquelas estrelas, aqueles planetas, estão em vórtices colapsando num buraco negro. Estranho, né? Então, o fluido cósmico universal se adensa, formam planetas, formam sóis, estrelas, cometas, e um belo dia isso tudo acaba num buraco negro, um colapso atômico. A ciência está descobrindo isso, mas não domina isso tudo ainda não, tá? Tem muita pesquisa a ser feita ainda. Essas esferas mortas, contudo, volvem a novas diretrizes dos agentes divinos. Interessante que está no plural, né? Não é Deus que cria? Por que ele pôs aqui agentes divinos? Nós vamos chegar lá. Que dispõe sobre a desintegração dos materiais da superfície desse buraco negro, dando o ensejo a que os elementos comprimidos se libertem através de explosão ordenada, surgindo novo acervo corpuscular para a reconstituição das moradias celestes, nas quais a obra de Deus se estende e perpetua em sua glória criativa. Bonita a linguagem dele, né, Romilda? Romilda vibra. Então vamos lá, o que ele está falando aqui? A ciência não afirma com todas as letras, mas tem uma corrente de cientistas que acredita que houve um Big Bang. Então tudo que existe no universo estava contido num ponto. Um super big buraco negro que um dia explodiu num Big Bang. O nosso universo está em expansão. Essa corrente de cientistas, a expansão vai terminar e vai haver um Big Crunch. Tudo vai tender ao ponto novamente. Olha a eternidade aí, gente. Big Bang, Big Crunch. Big Bang, Big Crunch. Não teve começo, não vai ter fim. Olha o Lavoisier aí que acertou, né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Que maravilha, né? Como a gente não sabe nada ainda, né? Por isso que ele falou, ó, Deus existe, acredita nisso. Vamos em frente. Outro livro formidável, O Caminho da Luz. Esse é do Espírito Emmanuel. Espírito Emmanuel, no livro Há 2000 anos, escreveu a vida dele como senador por Lentulus. A mulher dele aceitou Jesus, a filha foi curada por Jesus, mas o senador romano morreu, voltou nos 50 anos depois como escravo nestório. Melhorou um pouquinho, mas ainda veio no ano 150 no Ave Cristo, né, como um dos primeiros cristãos no começo do cristianismo, que eles eram muito perseguidos ainda, tá? Então o Espírito Emmanuel fala para nós na comunidade dos espíritos puros. Existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, da qual Jesus é um dos membros divinos. Então eu queria chegar aqui para vocês verem quem foi o carinha que nasceu no Natal. Pô. Comunidade de espíritos puros. Deus é o Criador, é o único, é o soberano, tudo aquilo que nós vimos lá no Livro dos Espíritos. Mas junto a ele tem uma comunidade de espíritos puros. E um dos é Jesus. Tá? Reuniu-se nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização por apenas 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então, do Big Bang até os dias de hoje, essa comunidade de espíritos puros se reuniu Isso tudo está no livro A Caminho da Luz, tá? Mais detalhado, eu resumi. Se reuniu nas cercanias da Terra para resolver, provavelmente, que distância o planeta orbitaria o Sol, se haveria uma atmosfera, se ia ter uma camada de ozônio para proteger. Então, a primeira vez que a patota da pesada se reuniu nas cercanias do planeta para resolver isso tudo, tá? A segunda, quando se decidia a vida do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho de amor e redenção. Então, a segunda vez que
turma da pesada se reuniu no planeta, foi para decidir que um dos da comunidade dos espíritos puros iria. Eu gosto muito da figura da escada do Jacó. O Jacó é um cara lá da Bíblia que sonhou que tinha uma escada da terra até lá no céu, eles falavam, né? E cada degrau dessa escada tinha pessoas, espíritos de diversas categorias. Uns bravos, outros revoltados, outros ignorantes, outros brincalhão. Mas ele viu também que espíritos desciam a escada para ajudar os que estavam subindo. Então eu gosto de pensar que Jesus já estava no topo da escada, na batota da pesada, lá a comunidade de espírito puro, cheio de responsabilidade, cheio de coisa para fazer, e resolveu descer a escada para, vamos lá pessoal, é aqui. Só que ele não... Outras religiões dizem, nasceu o Salvador. Vamos com calma, tá? Ele não disse que ele veio salvar ninguém, nem milagre ele não gostava de dizer que ele fazia. O que ele falou para o pessoal? Brilhe a tua luz, sois deuses. Ele encheu a bola de todo mundo, tá? Rico, pobre, leproso, prostituta. Ele não falou uns são, outros não são. Sois deuses. Falaram tudo que eu fiz, comunidade de espírito puro. Um dia nós vamos estar lá, gente. Muita responsabilidade. Num dia, Jesus falou. Falaram tudo que eu fiz e muito mais. Bom, vamos lá então explicar melhor essa escada de Jacó aí. Livro dos Espíritos novamente. Escala espírita. Isso daí está na pergunta 101. Ele classificou os espíritos em 3 categorias. Vamos começar na terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Ele vai subir a escada, tá? Esse é o primeiro degrau da escada. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe seguem. Tem a intuição de Deus, mas não o compreende. Em nós isso daí, né, gente? A gente está muito ligado ainda na matéria. Existe no nosso meio muita ignorância, orgulho, egoísmo, mas paixões é o que mais tem. É ciúme, é revolta, existe muito no nosso meio ainda, tá? É interessante a gente analisar essa escada de Jacó aqui, para ver que degrau nós estamos e o que a gente tem que subir ainda, tá? Na pergunta 102 ele fala dos espíritos impuros, é o primeiro degrau mesmo. São inclinados ao mal e o fazem objeto de suas preocupações. Eu sou do mal mesmo, eu quero mais que o circo pegue fogo. Existe no nosso meio gente assim, tá? Segundo degrau, espíritos levianos. São ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. São um pouquinho melhor, mas ainda tem maledicência entre eles, são inconsequentes, zombeteiros. A gente conhece gente assim também. Terceiro degrau, espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Esse é o cheio de querer ser, né? Pelo rio, eu acho que vocês conhecem gente assim, né? Também tem, né? Pseudo-sábio. Espíritos neutros. Não são bastante bons para fazer o bem, nem bastante mal para fazer o mal. A gente também conhece gente assim. Eu não faço mal para ninguém. Tá, o que você faz de bem? Cada um cuida do seu. Cada um no seu quadrado. Tá? Então isso tudo aí é a classe de espíritos imperfeitos. Espíritos batedores e perturbadores é interessante a gente analisar, porque eles foram usados na codificação do espiritismo. Eu falei que a doutrina dos espíritos veio a nós por espíritos puros. O espírito puro tem muita dificuldade para fazer o efeito físico. Então ele usa espíritos batedores. Quer dizer, o espírito puro determina o que tem que ser feito, porque na época do professor Rivail a mesinha balançava, estralava. Então aquilo era efeito físico, tá? Tinha que chamar a atenção do povo.
Então foi usado espíritos batedores e perturbadores. São espíritos da terceira ordem. Esses espíritos não formam uma classe distinta quanto às suas qualidades pessoais e podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Então pode ter batedor impuro, leviano, pseudo-sábio ou neutro, tá? Vamos agora na segunda ordem, bons espíritos. Na pergunta 108, isso está, cada pergunta dessa, 108, 109, 110, está explicando bem mais, eu fiz um resuminho, tá? Espíritos benévolos, sua qualidade dominante é a bondade. Gostam de prestar serviços aos homens e de os proteger. Já é legal, né? Tem os sábios, o que especialmente os distingue é a amplitude dos conhecimentos. A gente lembra aqui do Albert Einstein. Ele era considerado uma criança problema. O professor, o mestre-escola da época não conseguia compreender a sapiência do espírito que estava naquele menino. E ele era considerado esse daí não tem futuro, tá? Só que ele se tornou Albert Einstein, tá? Então, espíritos sábios. Espíritos prudentes caracterizam-se pelas qualidades morais da ordem mais elevada. Nós também já conhecemos gente assim no nosso meio. Talvez um Chico Xavier, um Nivaldo Franco, né? Qualidade moral irretocável, tá? E espíritos superiores, reúne a ciência, a sabedoria, a bondade, sua linguagem só transpira benevolência, é sempre digna, elevada e frequentemente sublime. É tudo que eu queria ser, tá? Legal, né? Bom, agora então nós vamos no pessoal da pesada. Na escala de Jacó, lá em cima, então está a primeira ordem, os espíritos puros, que é Jesus, tá? Aniversário do cara. Tá? Então, o que o livro dos espíritos fala sobre a comunidade dos espíritos puros? Quem são esses caras que estão lá? Na primeira ordem. Percorreram todos os graus da escala, subiram a escada inteirinha, despojaram de todas as impurezas da matéria. Havendo atingido a soma de perfeição, não tem mais provas nem expiações a sofrer. Todos nós que estamos aqui no planetinha, estamos porque precisamos passar por provas, expiações. Expiação é consequência daquilo que foi feito lá atrás. Eu tenho que sofrer na carne o que eu fiz, para mim saber que aquilo não é bom, que aquilo dá muito sofrimento. Isso é expiação. Provas é relação ao futuro. No futuro, sei lá, está previsto de eu ser um diretor de um asilo. Então, nessa vida aqui, eu vou conviver com bastante velhinho problemático, para ver se eu vou estar apto, numa próxima futuro, ser diretor de um asilo. E assim por diante, entendeu? Provas e expiações. Regeneração é o que todos nós pretendemos, é subir a escada do Jacó, tá? Esses espíritos puros não precisam de nada disso, tá? Não estando mais sujeitos a reencarnações em corpos perecíveis. Eles não precisam mais reencarnar, tá? Ou encarnar. Vivem a vida eterna, que desfrutam no seio de Deus. Austo do Criador, esse pessoal está lá no fluido cósmico, tá? Gozam de felicidade inalterável, porque não estão sujeitos às necessidades e vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é de uma ociosidade monótona, vivida na contemplação perpétua. A gente fala, morreu, descansou. Depende, tá? Descansou se for vagabundo. Se for um cara que estudou, que pensou, que existem os co-criadores junto a Deus, ele vai achar algum trabalho para fazer, não vai ficar na ociosidade contemplativa, tá? Mas que era legal a gente imaginar que ia ficar na nuvem tocando harpa ali, seria legal,
né? Só que não vai ser assim não, tá, gente? Só que eles têm prazer no trabalho que fazem, nas responsabilidades que têm, tá? Eu perdi onde está, contemplação perpétua. São os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Quando a gente olha, então, numa noite sem nuvem, essa imensidão, a gente vê essa pluralidade de mundos, sóis, planetas, cometas, tudo numa harmonia formidável, tá? Então, isso aí tudo foi pensado pelo Criador, só que como presidente da República, ele não governa sozinho, tem os ministros, tem toda uma equipe que dá apoio. E essa equipe, nesse caso da espiritualidade, é a comunidade de espíritos puros. Dirigem a todos os espíritos que lhes são inferiores. Jesus falou, né? Meu jugo é leve. Os espíritos, jugo o que é? Uma coisa que orienta o animal, tá? Pelo que Jesus disse, no estágio que nós estamos, nós ainda somos orientados. É uma das perguntas do livro do Espírito. Os espíritos influenciam muito mais do que vocês imaginam. Normalmente são eles que vos conduzem. Então você pode escolher o teu jugo. Se o teu jugo for o de Jesus, ele é suave, o fardo dele é leve. Agora, se você escolher um outro jugo, não vai ser tão suave não, tá? Esses espíritos superiores, esse pessoal da comunidade de espírito puro, está aí pronto para ajudar. Vamos lá, pessoal, vamos subir a escada do Jacó. Os homens podem comunicar-se com eles. Jesus falou, vigiai e orai. Orar o que é? Se comunicar com eles. Mas bem presunçoso seria se pretendesse tê-los constantemente em suas ordens. Quando eu li isso, eu pensei naquelas pessoas mais ignorantes que põe o Santo Antônio de ponta cabeça até arrumar uma noiva, né? Tem gente que ainda assim, né? Não, eu aceitei Jesus, eu colaborei na igreja, eu vou receber a graça. Vai com calma, tá, gente? Com a oração, você recebe orientação da comunidade de espírito puro e você vai conseguir subir a escada por esforço próprio. Vilmar, esgotei meu tempo e o assunto também. Por favor, dê sequência.